Pearl Grimm. Livro 1. As sementes do conflito. Capítulo 1. Intrusos em Groth. Dois soldados encontravam-se sentados em cima de um tronco naquelas claras planícies geladas. Ambos estavam vestidos com uma armadura prateada que lhes revestia quase todo o corpo. A ausência da mesma verificava-se somente na cintura e nos seus antebraços, onde se podia notar mais evidentemente a cota de malha que lhes servia de primeira proteção. Até as botas de ferro pareciam ligadas à armadura de tão reluzentes que eram. Ambos os soldados tinham os seus elmos colocados na cabeça. Eram simples, em forma de cone e muito primariamente decorados, apenas apresentando letras arcanas forjadas contra o seu ferro. À frente do nariz era possível ver-se a habitual proteção de metal que defenderia qualquer guerreiro de uma flecha lançada a sítio incauto. Um deles tinha olhos azuis glaciares e o outro apresentava um farto bigode e uns orbes castanhos profundos. Era notável que o segundo era mais velho que o primeiro. Estavam sentados naquele tronco havia 2 horas. Tinham sido destacados pelo seu superior para fazer a vigília noturna, não fossem os viandantes apanhados por um grupo de invasores. Se bem que o líder da hoste não acreditava minimamente que Groth tinha mais alguma das 4 raças de humanoides, a não ser o próprio ser humano das montanhas. Viviam em paz, pensavam. E os seus súbditos, cegamente fiéis ao comandante, acreditavam piamente em tudo o que este lhes transmitia. No entanto, o cheiro repugnante que o ar exalava naquela noite chamou a atenção dos 2 vigilantes. Fedia a cadáver em decomposição. O mais novo soldado torceu o nariz em sinal de rejeição à horrível fragrância e falou com o seu parceiro. — Que cheiro estranho! Cheira a morto! — Sim, respondeu o mais velho dos sentinelas, levantando-se do tronco e colocando a mão numa posição horizontal em cima do seu elmo e observando o horizonte. — Já passei por muitas batalhas para saber do que se trata. É um cadáver a apodrecer. Mas é estranho. Parece-me que o cheiro vem de lá. Um ancião guerreiro apontou para um pinhal mergulhado na escuridão da noite. Bem, se o cheiro não vem de perto... O soldado mais jovem molhou o seu dedo indicador com a boca e colocou-o no ar. E se não há vento... É estranho que o cheiro se tenha propagado até aqui. Exato, concordou o outro, cofiando o seu bigode. Depois acabou por encolher os ombros e voltar a sentar-se. Mas o jovial guerreiro estava mais interessado em descobrir a origem de tão asquerosa fragrância. Repentinamente lembrou-se do seu passado, da sua infância, e então arregalou os seus olhos azuis claros e virou-se para o seu companheiro de vigia. — Lembras-te das histórias contadas à beira da fogueira? O outro soldado parecia alheado à conversa, tendo começado a focar a sua concentração em amolar a sua espada de ferro com uma das escassas pedras que se encontravam naquele deserto solo. — Lembras-te que as nossas mães costumavam contar-nos que existiam umas criaturas que cheiravam podridão? As bruxas. — Oh, rapazola! Parecia agora que o mais velho explodira. — Não digas tontices. As bruxas existem sim, mas não é aqui em Groth. São bestas de Maldar, a ilha maldita. Não há intrusos na nossa terra. Nosso Senhor Arthur nos garante. Duvidais do teu rei? — Não, respondeu nervosamente o rapaz. Mas foi a única coisa que me ocorreu. — Mas não o comentes perto do nosso comandante. O mais velho soldado piscou o olho ao mais novo e fez sinal com a cabeça na direção da tenda onde o resto da sua hoste se encontrava a pernoitar. O rapaz acenou afirmativamente com a cabeça e deixou-se acalmar. — Então, se não é uma bruxa, o que é? A noite passou rapidamente, apesar do cheiro nauseabundo que infestava o ar. A tenda de lona pareceu abrir-se ao meio quando um soldado irremediavelmente pedante saiu dela. Espreguiçou-se com vigor e olhou para o horizonte. Que bela que era a sua terra natal! Que belo que era Groth! Fazendo verdadeira oposição ao aspecto físico do indivíduo. Os seus cabelos compridos, negros e ondulados chegavam-lhe quase aos cotovelos e estavam empestados de gordura. A sua barba fazia um círculo em volta dos seus lábios gretados, dos quais saía uma enorme cicatriz que subia pela face direita e que apenas terminava na orelha correspondente. Os seus olhos eram negros e profundos e o seu nariz era redondo e saliente. Era um homem exageradamente alto e vestia uma túnica de cota de malha com a qual dormira e umas botas de aço prateado.
Não havia água em estado líquido naquelas zonas, por isso pegou num punhado de neve e colocou dentro da panela, que teria servido para preparar o pequeno almoço dos seus súbditos, que teriam acordado horas antes dele. Depois da neve ter sido derretida, lavou a cara com a água que dela resultava e olhou para o seu esquadrão. Eram 5 homens de armadura prateada que agora refletiam os raios do sol matinal. Estes encontravam-se a alguns metros do acampamento e o comandante apenas lançou um berro de superintendência. Ei! Que fazem aí? Um dos homens virou-se para trás e fitou o seu superior. Colocou as mãos à volta da boca para ampliar o som. Temos um cadáver, comandante! O enorme homem arregalou os olhos, surpreso, e caminhou até ao local onde a sua reluzente hoste se encontrava. Quando viu o animal que estava morto, o choque foi tal que teve que desviar o seu olhar para um pinhal que se encontrava no horizonte. Era um urso. Quem teria morto o animal sagrado das montanhas? Quem fora o maldito, o pulha que se atrevera a derramar o sacro sangue do gigantesco mamífero? Que arda nos infernos aquele que assassinou esta criatura! Exclamou o enorme homem, levando o seu punho ao ar, sendo seguidamente acompanhado pelos seus súbditos. O soldado mais velho, que ficara em vigília na noite anterior, tossicou e falou numa voz clara. Meu comandante, isto é uma clara evidência que mais alguém habita no Groth momentaneamente para além das nossas gentes. Nenhum grothiano iria conspurcar a sua moral religiosa com semelhante feito. Não é conspurcar a sua moral religiosa, corrigiu asperamente o superior. É condenar a sua vida. Sendo assim, meu comandante, temos a certeza que nenhum dos nossos poderia ter feito isto. E nenhum urso foi alguma vez morto pelas mãos de um bom grothiano. Isto é grave. É sinal que não estamos sozinhos. As nossas montanhas brancas não podem dormir mais, meu comandante. Devemos voltar para ver e avisar Nosso Senhor Arthur o Lírico disto? O líder do grupo pareceu estacar nos seus próprios pensamentos. Depois de alguns segundos de reflexão, acabou por falar na sua voz gutural. Não. Voltaremos a Beer para informar o nosso rei do sucedido, é certo, mas só após a captura do fugitivo. Hoje continuamos a nossa marcha. Meu comandante, o mais jovem do grupo teve a sua vez de falar. Ontem à noite, eu e o outro vigia sentimos um cheiro nauseante vindo daquele pinhal. E apontou o dito local. Se encontrarmos agora este urso morto, paz seja dada a sua alma por Godrol, temo que poderemos vir a encontrar outros naquela zona. Que Lúferos não te ouça, meu rapaz, disse o líder. Caminhamos para leste, então. O grupo de soldados voltou ao seu acampamento para se prepararem para o regresso à missão que lhes tinha sido conferida. O comandante do esquadrão vestiu atabalhoadamente a sua armadura idêntica aos seus compatriotas e amarrou o cabelo para que este tivesse espaço dentro do elmo. Ato contínuo, montou o seu cavalo castanho de crina negra e, juntamente com os seus súbditos, que nada mais eram do que pedestres, continuou a sua marcha. Pelo caminho, encontraram mais 5 ursos mortos, aos quais desviaram o seu olhar também a era a dor interior por tal sacro animal ter sido sacrificado em quantidades que começavam a ser assustadoras até para o comandante. Mas quem estaria a causar tal carnificina? Quem tingia a branca neve com o sangue vermelho? Um dos soldados que acompanhava a marcha lenta do comandante levava um estandarte de lona amarelo com um urso negro bordado no centro. Era o brasão de Groth. Aqueles soldados grothianos exigiam vingança pela mortandade causada aos seus sagrados mamíferos. E não parariam enquanto não encontrassem um malfeitor estrangeiro. Foi então que um 7º urso se deparou no caminho dos soldados das montanhas e o comandante desmontou do seu cavalo. Pela primeira vez, alguma coisa se encontrava diferente no cenário. Havia um monte de cinzas ao lado do cadáver do animal. O líder da destemida hoste limitou-se a cofiar a sua barba negra. Jon estava deitado dentro da sua tenda que montara nessa mesma tarde. Estava a poucos quilómetros de embrenhar pelas florestas densas de Jinglebreast. Queria ver os Snapoa. Queria desafiá-los, ver do que eles eram capazes de fazer. Verificar se eles eram assim tão rígidos, neutros e disciplinados como os reis da sua terra sempre haviam ensinado o seu povo. O príncipe grothiano tinha já um plano de viagem delineado e pretendia cumpri-lo até ao fim. O seu pai, o rei Arthur o Lírico, deveria estar sentado no majestoso trono de Beer, questionando sobre o paradeiro do seu filho. O pranto do patriarca não influenciava minimamente os sentimentos de Jon, uma vez que este mantinha uma relação bastante distante com o pai. Sendo um ateu em segredo e não seguindo os ensinamentos valorativos e morais de Arthur, Jon Schwartz acreditava na liberdade e felicidade acima de todas as normas rigorosas do régio conservador. Amava o seu Groth, mas não gostava da sua gente. Sentia-se sozinho. Era um destemido potro no meio de uma manada de ursos retrógradas.
O príncipe espreguiçou-se vivamente e deu uma festa a Kathy, acariciando a sua farta pelugem macia. A fiel loba tentava aquecer o seu mestre daquele frio que parecia mais acentuado ali, perto da tria de convergência do que propriamente nas Montanhas Brancas. Estranho, mas verdade. Talvez fosse do hábito térmico a que os grothianos se davam. Jon saiu da tenda. Estava com fome. Trouxera carne de boi das estepes que roubara da cozinha do castelo em Beer, mas esta já acabara fazia agora 2 dias, no final de dezembro. Nas calendas de janeiro encontrava-se permanentemente a comer as poucas ervas que encontrava pelo caminho e alguns peixes que Kathy tinha pescado no rio Aven, mais para norte. Conservara-os dentro da ensalga, dentro de uns tojos de madeira que roubara igualmente das cozinhas reais de Groth. Um nobre ladrão. O jovem aventureiro retirou um peixe do seu estojo e preparou-se para o descongelar, fazendo uma fogueira com bocados de tronco de pinheiro e algumas pinhas. De seguida, retirou da sua mochila uma pequena panela de zinco e colocou em cima das pequenas chamas que crispavam do aglomerado de madeira. Prontamente, uma enorme nuvem de fumo negro começou a propagar-se pelo ar. Logo após aquela refeição, Jon retirar-se-ia do território fronteiriço e empreenderia pela mata densa de Jinglebreast. Dizia-se que, ao contrário da maior parte das bestas de Maldar, que viravam cinzas com a luz do dia, os Snapoa apenas caminhavam de dia, preferindo manter-se nas suas cabanas durante a noite. Simbolicamente, o povo das florestas afirmava que era preferível manterem-se na luz do que na escuridão. Estranho, uma vez que nem preferiam o bem nem o mal, sendo eles neutros. Mas em algumas decisões tinham que escolher por um caminho ou pelo outro. Por exemplo, no que tocava à justiça, optavam antes pela maldade, aplicando castigos terríveis aos seus cativos. Jon Schwaltz não tinha medo de um língua bífida, não tinha medo de ninguém, ou pelo menos pensava ele. Quando o seu peixe estava já devidamente grelhado, o príncipe grothiano retirou 2 talheres da sua prodigiosa sacola e começou a comer. Estranhava-lhe que Kathy não tivesse aparecido ali para provar um pouco de uma das suas refeições favoritas, mas como o peixe estava demasiadamente bom para partilhar, Jon limitou-se a encolher os ombros e a levar mais um bocado à boca. Começava-lhe a estranhar que Kathy não aparecesse ao final de alguns minutos. "Kathy!" chamou ele, no meio da escuridão grothiana. "Onde andas? Anda a comer!" Nada. Nada se ouvia. Mas sentia-se. Jon sentiu algo frio a tocar-lhe no pescoço nu. Algo gelado. Algo metálico. Algo familiar. Quando tomou a liberdade de pousar o prato de estanho onde estava o seu peixe na neve, reparou que o tal intruso na sua refeição se tratava de uma espada. "Por aqui, jovem Schwaltz?" perguntou uma voz gutural por trás de Jon. Ao reconhecer a musicalidade, ou falta da mesma, no som expelido pela boca do intruso na sua refeição, o jovem herdeiro do trono fez um sorriso sarcástico e respondeu: "Só podias ser tu, Ham? Gorbach." O intruso agarrou-lhe no ombro igualmente desprotegido e levantou-o com uma só mão. Era um ser humano, aquele Gorbach. A sua loba não respondeu porque foi burra demais por ter ido farejar pelo pinhal e ter sido emboscada por 2 soldados meus, afirmou Gorbach, na sua voz grave e cava. "Ei, cuidado a quem insultas, verme!" exclamou Jon de uma forma acerada. "Podes-me insultar à vontade, mas não tocas no nome de Kathy. Ela é mais inteligente que tu e que os teus homens." O jovem príncipe apontava com a cabeça para os outros 5 soldados que cercavam a loba das Montanhas Brancas. O comandante da hoste pareceu não ligar ao que o herdeiro dizia, preferindo manter uma postura digna de um veterano de guerra, como era o caso. "Ah, o grande Gorbach", zombou Jon. "O preferido do rei. Mais preferido até do que o próprio filho. Jon Schwaltz, príncipe de Beer e Groth, filho de Arthur, rendei-vos, pois vosso pai, o rei, mandou-nos em demanda para descobrir-vos e trazer-vos de volta para a nossa cidade capital", disse Gorbach de uma forma neutra. "Sim, sim", disse Jon despreocupadamente. "Deixa lá as formalidades todas, ó meu comandante. Já vi que contra 6 não me viro." "Haveis-vos afastado dos olhos de vosso pai?" continuou o comandante da Guarda Real de Groth com a sua ladainha entediante. "E como tal, o rei exige que de olhos vendados regresses a casa." "O quê? Mas que..." Jon fora interrompido por 2 soldados que lhe colocaram um saco de serapilheira na cabeça com um pequeno orifício para a respiração. Gorbach olhou sarcasticamente para o seu superior. Não bastava muito para que o filho de Arthur fosse executado por ter morto 7 ursos e por ter fugido de Beer. Depois,
O rei teria que herdar o trono a alguém de alta nobreza, pois Jon era filho único. O comandante da Guarda Real esperava pelo seu lugar no jogo. Tudo ficara negro para Jon. Sentia a cabeça zonza por ter passado 3 semanas a cavalgar em cima de um cavalo cujo cavaleiro não conseguia ver, mas suspeitava que era Gorbach, aquele opulento chefe de armas que se servia da sua montada apenas para si. Fora alimentado pelo mesmo orifício pelo qual respirava e não fazia a mínima ideia de como Katie estava a ser tratada. Esperava que não abusassem dela. Era irónico como aqueles nojentos grothianos se preocupavam tanto com a morte de um urso, tão sagrado em todo Groth, mas não se importavam de insultar e espezinhar um lobo das Montanhas Brancas, tão típico da mesma região. Que Gorbach e o seu repelente esquadrão se livrassem de fazer mal à sua amada companheira de viagem. Jon faria queixa a seu pai pelo mau tratamento, mal chegassem a ver. Durante o resto da viagem, o príncipe continuou mergulhado no negro, sem ver as montanhas, o céu, os rios. Haveis-vos afastado dos olhos de vosso pai e, como tal, o rei exige que de olhos vendados regresses a casa. Porra! A justiça de Arthur era demasiado levada a sério e Jon sabia-o. A sua cabeça continuava a zunir de confusão e nervosismo. Não obstante, repentinamente, o saco de serapilheira foi-lhe retirado da cabeça e a primeira coisa que pôde observar foi um salão enorme. As suas paredes eram de granito bem trabalhado e talhado. O teto, que formava uma abóbada de onde pendia um enorme candelabro prateado, cujas velas estavam apagadas, era suportado por majestosas colunas do mesmo material das paredes, trabalhadas com afinco e dedicação. Os capitéis eram imponentes e vários caracteres arcanos eram possíveis de se observar gravados nos mesmos. O enorme salão era retangular e o chão era de madeira de pinheiro polido e envernizada, e vários cadeirões se encontravam distribuídos por toda a parte. No entanto, nenhum se comparava ao enorme trono pétreo, forrado com tecidos grossos amarelos e escarlate. Em cima, um alto relevo da cabeça de urso emergia das fortes paredes de granito e no fim dos braços da régia poltrona encontravam-se as cabeças de 2 lobos bem trabalhados em prata. Ali se erguia o majestoso salão de Beer, iluminado pelas inúmeras tochas acesas colocadas em suportes nas paredes. Encostado a um dos lados do trono estava Arthur o Lírico, rei de todo o Groth. Os seus cabelos grisalhos estendiam-se até aos ombros e a sua barba, igualmente prateada, era pouco mais bem tratada. Os seus olhos eram de um azul glaciar e a sua pele de uma palidez extrema. Por cima da cabeça utilizava a coroa de prata dos seus antepassados, onde estavam encostadas 5 ametistas, pelo que a do meio era roxa e as outras 4, laterais em pares, eram amarelas. Jon sorriu sarcasticamente. Olá, pai. Olá, filho, disse o rei das montanhas com a sua voz de 50 anos. Feliz por estar de volta à casa? Estaria mais feliz se não tivesses mandado o Gorbach e os seus míseros capangas atrás de mim, retorquiu o rebelde príncipe, mordaz. Caso contrário, estaria neste momento em Jinglebreast a aventurar-me. Caluda, Jon! Vociferou o rei, aproximando-se rapidamente do filho. Correrias perigo de vida caso entrasse nas matas do Schnappá. Atreves-te a trair a confiança que depositei em ti, estúpido rapaz! Como foste capaz? Arthur era demasiado temperamental, pensava Jon. Encontrou uma boa resposta. Partia em busca de algo que te interessaria, pai. Outra vez a história da gema. Pai! Interrompeu Jon, impulsivo. Tens de acreditar em mim. Eu quero trazer a gema da paixão para Groth. Quero que seja um homem do norte a viver para sempre. Não quero que um porco dos desertos amarelos apanhe a relíquia da imortalidade. Ou crees tu, meu pai? Tu ias lá conseguir encontrar essa joia, zombou Arthur. A forma como o rei gozava o filho frustrava Jon por muitos anos. Nunca acreditara que Jon tinha perfil de regente, quanto mais de guerreiro de confiança. E há outra coisa, Jon. A voz de Arthur ficou carregada. O Gorbach contou-me que ele e o seu esquadrão encontraram 7 ursos mortos, e os ferimentos eram todos de lâmina. Suspeitais de mim, então, meu pai? Sim, filho, confirmou o lírico. És a única suspeita provável no cenário. Não há mais ninguém em Groth. O príncipe pensou por alguns segundos antes de explodir e de revelar a triste realidade a seu pai, mas acabou por falar. Pois ficai a saber, meu rei, que não estamos sozinhos no Groth. Eu próprio encontrei e matei uma bruxa. Blasfémia! Exclamou o regente das gentes das montanhas. Não há criatura de maldade nestas terras? Acredita em mim, pai, pediu Jon. Não estamos sozinhos.
A guerra involuntária avizinha-se. A guerra com os Demox persiste. Mas tenho a ideia que... E pronto! Jon fora interrompido pela chapada desferida pelo seu pai. Arthur não lhe batera desde os 5 anos de idade, quando o rapaz espreitara pela primeira vez por baixo das saias de uma aia da corte. Cala-te! Simplesmente cala-te, rapaz. Arthur parecia mais calmo. As portas do salão real abriram-se e por elas entraram 2 soldados semelhantes aos de Gorbach, só que estes, em vez de utilizarem espadas, empunhavam longas lanças de madeira com ponta de aço. Levem-no para o quarto e deixem-no lá até eu deliberar, ordenou a voz régia de Arthur. Pai, tens de acreditar em mim, balbuciou o rebelde príncipe enquanto era arrastado para fora do salão real de Beer. Arthur olhou para o vazio e refletiu por uns segundos. E se haveria mesmo intrusos em Groth?